Pensando em um país mais competitivo e com menos carga tributária, empresários, federações de classe e a sociedade civil se uniram em torno de um movimento chamado Brasil Eficiente. Através da reformulação fiscal, o movimento propõe um crescimento acelerado e sustentável da economia. Nós conversamos com um dos líderes desse movimento, o presidente do Conselho de Planejamento Estratégico da FEComércio, Paulo Rabelo de Castro. A FEComércio aderiu desde o primeiro momento ao movimento que veio a se chamar Brasil Eficiente e que hoje tem a participação e a adesão de mais de 80 entidades, entre representativas de órgãos de classe, associações civis, organizações profissionais e, inclusive, organizações de cunho empresarial, como a nossa FEComércio. O Movimento Brasil Eficiente propugna que o Brasil tenha uma nova estrutura fiscal. Essa nova estrutura fiscal quer dizer uma estrutura de impostos, que costuma chamar de estrutura tributária, realmente moderna, atualizada e que não temos hoje, estamos muito longe de ter. Nós vivemos, na realidade, quase uma espécie de manicômio tributário e, portanto, o Brasil hoje está freado por causa dessa trava dos impostos em excesso, da carga tributária excessiva. E, por outro lado, como se fosse uma tesoura cortando dos dois lados, é preciso também que o Brasil aprimore o controle da despesa pública, principalmente dos chamados gastos correntes, o chamado consumo de governo, nos 3 níveis de governo, nas 3 esferas e mais, obviamente, o das autarquias, principalmente a Previdência Social. Então, basicamente, aumentar a eficiência no gasto público. Gasta-se, mas gasta-se muito e gasta-se muito mal no Brasil. Quando o governo taxa 40% do PIB em impostos, contribuições ditas sociais, etc. e devolve na circulação econômica outros bens e serviços que não são da mesma, vamos dizer, qualidade, ele está, de certa forma, roubando uma parte dessas 40 unidades e devolvendo menos do que aquilo que tomou. Portanto, o Brasil Eficiente é a proposta de denunciar essa improdutividade do gasto do governo, denunciar a improdutividade de uma estrutura tributária exageradamente complicada e que pesa sobre os ombros do empresário nacional e do contribuinte, e, ao mesmo tempo, acenar com uma mensagem muito positiva. É engraçado isso. Por trás da denúncia tem uma esperança, que é de que, se nós tivermos a coragem política de mudar isso, fazer o Brasil ficar eficiente do ponto de vista da despesa pública e da tributação, o Brasil dará um salto muito mais importante do que ele já deu na era FHC, após o Plano Real, ou na era Lula, com a chamada inclusão social. O Movimento Brasil Eficiente propugna que ainda em 2011 a gente atinja esses objetivos e crie as condições, enfim, para que com mais investimentos o Brasil possa crescer uma faixa de 6% ao ano ao longo da próxima década, garantindo que até 2030 sejamos um país sem pobreza miserável e que realmente tenhamos uma renda e uma riqueza muito mais bem distribuída, um país tecnicamente falando desenvolvido.